Álvaro Afonso 366, um vídeo por dia, em sequência vai dar uma série de estratégias, de metodologias, de filtros, de ferramentas, de metaprogramas, de múltiplas inteligências que vão trazer para vocês melhores resultados nas suas escolhas e nas suas decisões. Então, primeiro, lembrar para você não ficar julgando nada. O mais importante é você acolher. E depois que você acolher e você aceitar, aí você começa a desenvolver os pontos fracos dos seus mapas, das suas representações internas. Então, no vídeo anterior, eu disse que ontem eu contratei, mais tarde vocês vão conhecer numa live, quem sabe, um personal cérebro train. E por que eu contratei um personal cérebro train? Eu contratei o personal cérebro train porque o meu cérebro, à medida que eu fui me desenvolvendo, eu e meus pais e a sociedade não tinham nenhum conhecimento desses conhecimentos que nós estamos passando para vocês. Por exemplo, lá na faculdade, parecia que existe separação no universo. Não existe separação no universo, não existe nada separado no universo. Né? Por quê? Porque está tudo junto e misturado. Aí eu contratei o personal cérebro train. Por quê? Porque durante a minha vida, pela minha genética e pelos meus aprendizados, eu não uso legal o Tico junto com o Teco. Lembram do Tico e o Teco? Lembram da mente do corpo? Tem a mente do cérebro, tem a mente do corpo, tem a mente do pulmão, tem a mente do fígado. Então, e mente do corpo inteiro, a mente das células. Aí eu acolhi, eu aceitei que eu tenho sérias dificuldades de sintonizar o Tico com o Teco. Por isso que, intuitivamente, eu descobri que a minha principal função na vida seria eu aprender a aprender, colocar os meus cérebros, representados pelas minhas mentes, em sintonia. Por isso que eu me dediquei a estudar dinâmica humana. Agora, vocês sabem da minha vida praticamente tudo, e eu estou contando para vocês que na minha infância eu não estudei em colégios bons, pois não tinha grana, não tive bons professores, eu tinha professores que reclamavam o tempo todo. Pô, não foi mal não. Então você tinha que ter muita vontade de aprender, né? E aí você se distraía muito. Se distraindo muito, já também não tinha um ambiente favorável. Resultado, você vai levando uma série de prejuízos e vai acumulando os prejuízos. A belo dia a ficha cai, aí você diz assim, pô, ninguém é culpado de nada. Eu sou responsável de tudo, por tudo. Então, comecei a me interessar por dinâmica humana, graças a Deus, porque é legal a beça. Mas mesmo me interessando por dinâmica humana, como funciona o cérebro, olha só, eu tive que contratar o personal cérebro train, que vocês vão ver como vai melhorar o meu cérebro. Como está melhorando meu cérebro? Os óleos essenciais. Como está melhorando o meu cérebro os suplementos que eu uso. Como está melhorando o meu cérebro quando nós começarmos a falar em nutrigenômica e nutrigenética. Aí você vai ver a influência do comportamento, a influência dos alimentos, a influência dos suplementos, a influência dos óleos essenciais, a influência dos medicamentos, a influência do sistema de crenças, a influência do modo estratégico de você aprender. Tudo isso, sabe o que chama? Epigenética. Sabe como é que chama?
epigenética, como se fosse a epigenética a mente do DNA. E é aquilo que se aprende na faculdade, e muita gente se agarra a isso até hoje, a bioquímica, a genética, a bioquímica genética hoje é apenas 15%. 85% é a mente do DNA. A mente do DNA é epigenética. Mas cuidado, porque muita gente vai querer pegar você quando você começar a falar isso. Tome cuidado. Você vai ser xingado, você vai ser ofendido, você vai ser maltratado. Não ligue para isso. Acolha, compreenda a pessoa. Só não deixa ela te maltratar. Acolha, aceite, mas não deixa ela te maltratar. Acolhe. Mas 85% é o conhecimento que existe no seu DNA. E 15% é a química, e olhe lá, a química do DNA. É isso? Eu dei exemplo para vocês. Se você pega um camarada com o mesmo biotipo que eu, assimétrico, se você for olhar, o meu cérebro não é simétrico com o outro cérebro, né? O meu corpo, ele não tem simetria. Já fiquei barrado em aeroportos porque a minha impressão digital não era lida lá pela máquina lá do americano, e ele ainda me chamou lá para conversar, depois viu que reconheceu a minha impressão digital. Mas quando você tem o conhecimento que você tem um determinado tipo sanguíneo, que você tem um determinado biotipo, quando você começa a ter essas informações da origem do seu DNA, que determinados alimentos você vai adorar, mas que determinados alimentos vão fazer uma subinflamação, uma inflamação subclínica, e aí vai começar a envelhecer o seu DNA, vai começar a adoecer você. Aí você começa a ter humores instáveis, instabilidade de humor. Você começa a ter muito cansaço, você começa a ter muita fadiga, você começa a ter muito desânimo, você perde o foco e a motivação muito fácil. Aí se você tem o conhecimento, aí você respira, aí você diz assim: caraca, eu aprendi lá no Desinflama Brasil 366, um vídeo por dia, conhecimentos a dar com pau 0800, todo dia lá nas redes sociais. Eu aprendi lá que quando eu como trigo transgênico e com glúten, eu inflamo. Eu não sou xiita contra Monsanto, trigo transgênico, eu só sou um cara que compartilha informações. Nós é que fazemos as nossas escolhas. Mas se você escolhe um transgênico cheio de glúten, se você escolhe um monte de derivado de leite de vaca com antibióticos, com antifúngico, com conservantes, com acidulantes, com uma série de químicas, você que é um tipo sanguíneo O, com um sistema imunológico fortíssimo, você fica pior da sua inflamação subclínica. Aí já não é uma Brastemp em dopamina, mas é uma Brastemp em norepinefrina. Aí você sofre de ansiedade, pânico, fobia, taquicardia, pressão alta, problema de sono, de arritmia, de uma série de outras coisas. Aí tome remédio. Agora, quando você começa a conhecer que você se dá muito melhor com a aipim do que com o trigo, aí por uma escolha, que não é certo ou errado, é uma escolha, é uma decisão, você começa a colocar o trigo
de lado e começa a usar mais lá o aipim, né? Você usar alimentos que podem ser utilizados de forma parecida, o polvilho lá, também na culinária, mas diminuindo o trigo para você não ficar tão inflamado, e também diminuindo o derivado de leite, você começa a melhorar o seu DNA. Aí a genética é a química, a epigenética é o conhecimento que você tem. O resultado é o somatório, a epigenética com a genética, né? Exemplo, o camarada come pizza pra caramba, final de semana. Aí ele bebe. O álcool vai detonar a pouca dopamina que o cara tem. Na hora é ótimo, depois é ressaca mesmo. Aí ele bebe. Então, em vez de beber pra caramba, ele vai, o que ele faz? Bebe um pouquinho. Ao invés de ele comer um rodízio de pizza, ele já vai e come o quê? 2 pedaços de pizza. Ao invés de esquecer de usar todo dia o psyllium, aquela alga que eu falei, que à medida que o camarada vai colocando todo dia na alimentação dele, a alga vai criar uma gelatina que vai dar uma impermeabilização da permeabilidade intestinal, que afeta diretamente o cérebro da pessoa. Agora, o que ele vai precisar? Compreender que os nossos corpos, eles são resultados das nossas decisões. Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer diferente. A maioria chega aqui nesse consultório e eles querem dieta, mas como é que eles vão fazer dieta se a dopamina deles está lá embaixo? Se a serotonina deles está lá embaixo? Como é que eles vão fazer dieta se a acetilcolina deles está lá embaixo? A ocitocina está lá embaixo? Ah, eu morro de fome, eu quero remédio. Não, você não é grupo sanguíneo O. Sendo grupo sanguíneo O, você vai ter uma tendência a ter resistência à insulina absurda. Aí toda vez que te der uma vontade de comer enorme, você procura comer proteína que você digere bem, mas você evita comer carboidrato que você tem uma dificuldade enorme de metabolizar o carboidrato. Então, quando você come a proteína, você vai comer menos e vai se sentir menor. Quando você estiver mal, desanimado, triste, com uma negatividade, pessimista, chateado, tipo assim, quando o seu time perde no último minuto um campeonato. Imagina, no último minuto do campeonato, você está no estádio e aí o seu time leva um gol no último minuto. Como é que você se sente? Mal? Isso. Aí você está se sentindo mal, parecido com isso. Ao invés de você atacar a geladeira, sobe escada, desce escada, pedala uma bicicleta, pula corda, chama alguém para andar na areia da praia com você, chama alguém para dar a volta em volta do próprio prédio com você. Por quê? Porque a proteína com pouco carboidrato, a atividade física, principalmente se for diária, né? E você saber mudar os hormônios do seu cérebro, como aquilo que eu estou começando a divulgar para vocês. Bota um pouquinho de óleos aromáticos, chamados de óleos essenciais, que não têm dependência química, que são tirados da natureza e de preferência puros, totalmente puros, sem poluição ambiental. Aí você bota uma gotinha, aí você, 30 segundos, você aspira aquela gotinha de óleo essencial. Na maioria das vezes, 15 segundos depois, você tem acetilcolina, que é energia calma. Aí você tem
norepinefrina que você já tem mesmo, mas você vai ter dopamina que você quase não tem. E os cítricos, principalmente quando os aromas eles são cítricos, tem um princípio ativo, o limoneno, e o limoneno, se ele for muito concentrado e de muita qualidade, ele dispara serotonina, ele dispara norepinefrina, ele dispara acetilcolina, que é a energia calma. Ele aumenta a ocitocina, que não é hormônio de mamar. Quantas botaram, olha lá o doutor ocitocina, olha o doutor cabeção, olha lá o doutor paradigma. Ou esses apelidos são ótimos, eu vou de rir, inclusive, porque nego fica achando que a ocitocina é só para mamar. Ficam achando que progesterona é hormônio de mulher. Posso fazer o quê? Proíbem a pregnenolona. Esquecem que colesterol é hormônio. Vitamina D3 é hormônio. Existem endorfinas que você busca o prazer e endorfinas que você foge da dor, vira uma pessoa que lacra tudo, que é sempre do contra, que não tem solução. São endorfinas. Nem conhece que hoje em dia tem substâncias naturais que da cabeça para baixo desinflamam. E quando o médico falar para você, se o médico sobreviver a tudo que está acontecendo, ainda vão dizer, porra, esse cara é maluco, esse cara é cafajeste, esse cara não vale nada, esse cara é maluco, vamos sair de perto dele. Não estou chateado, não estou julgando, estou acolhendo, estou compreendendo que no momento o poste está fazendo xixi no cachorro, nós temos que passar por isso. Tudo bem, não tem problema o poste fazer xixi no cachorro, é um aprendizado. Aonde a gente aprende isso? Em dinâmica humana. Então, vamos aprender a aprender. Vamos aprender a aprender. Quando falar genética, é aquela sequência. Agora mesmo não tem um vírus, Covid-19, em cada pessoa o vírus tem um resultado diferente. Mas ele tem um DNA, mas o DNA das pessoas não é tão diferente como a epigenética, como o conjunto de informações que a pessoa tem na nuvem do DNA. Exemplo, querem que eu dê exemplo? Vitamina D3 nas doses certas, 15 minutos de sol por dia. Querem mais? Atividade física, meditação, treinamento em inteligência emocional. Querem mais? Treinamento na administração de estresse, suplementos, todas do complexo B, todas. O metilfolato, N-acetilcisteína, SAMe, magnésio, zinco, boro, um pouquinho de boro, lítio orotato, GABA, principalmente ômega 3 da melhor qualidade, o mais caro que vocês puderem, com maior índice de DHA. Agora, pega uma pessoa que suplementa D3, que não enche a cara de carboidrato, que não está inflamado. Pega uma pessoa que as bactérias intestinais estão em equilíbrio, porque ela come e come com orientação, pega sol, faz exercício, ela medita, ela entende que ninguém é culpado de nada, mas todos nós somos responsáveis por tudo. Ela aprende a aprender, ela foca no aprendizado, ela tem abertura para mudar, ela tem abertura para se defender, ela tem abertura para confiar em si mesmo. Ela não se deixa manipular pelo medo, porque o medo deprime o sistema imunológico. Estava lendo um autor agora que ele falou quantas pessoas têm uma determinada doença e não sabem, mas quando elas têm a notícia da doença, elas morrem rápido. Tem clientes que a gente dá a notícia boa, mas eles não conseguem vibrar, eles não conseguem agradecer.
Eles não conseguem curtir, porque nós viramos um bando de zumbi, nós viramos gado, gado. Tem pessoas que perseguem as pessoas do bem. Isso está acontecendo demais. Se você é do bem, você é perseguido. Se você é do bem, a sua trajetória de vida é desqualificada nos congressos. Você recebe ofensas de pessoas que nem te conhecem. Pessoas que ao invés de dizer eu não estudo, eu não sei, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse outro é isso, esse outro é aquilo. No passado, eu ainda levantava o dedinho para defender os que não estavam presentes. Hoje eu rezo, é o que eu posso fazer, eu rezo. Rezo para que isso mude. Então, entenderam? Genética, a sequência de genes, epigenética, a nuvem de conhecimento. E quando você tem informações de qualidade, muda tudo, muda tudo. Eu nunca tinha ouvido falar da ivermectina. Domingo agora eu estudei o dia inteiro ivermectina. Não conhecia, não sabia. Agora é legal vocês estudarem sobre ivermectina.